Deus até aqui tem nos abençoado, tem nos sustentado, né? Hoje nós queremos fazer algo diferente aqui, algo inédito, principalmente no meu ministério, a qual Deus tem nos chamado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu não posso deixar de estar aqui agradecendo primeiramente a Deus, a minha família, esposa, meus filhos. Meu filho hoje está fazendo uma tour pelo Brasil e outros países, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Então, eu quero agradecer ao Senhor. Quero também agradecer ao pastor Alex Marquins, que é o nosso pastor, presidente da Unicage, onde nós estamos como um professor, onde nós estamos dando aula diariamente. Então, eu quero agradecer, fazendo menção do pastor, ele está ali em São Luís do Maranhão. Que Deus abençoe, e cada internauta que vai estar participando hoje desse curso, que nós vamos dar uma aula aqui desse curso. Depois, se você quiser, você vai matricular para estar participando dessa aula, juntamente conosco, que está fazendo esse curso. Eu quero agradecer ao Senhor. Para muitos que não sabem, que vai estar me vendo pela primeira vez, estou aqui vestindo uma roupa de capelão, a roupa oficial da capelania. Então, queremos agradecer a cada um de vocês, você que é capelão, que ainda não tem a sua vaga, que é formado pela Unicage. A Unicage, ela reconhece seu curso de capelania também pelo MEC, e também o seu curso de juiz de paz também pelo MEC. Pela misericórdia do Senhor, eu tenho reconhecimento pelo MEC da minha faculdade teológica, e também do meu curso também de psicanalista, também reconhecido pelo MEC. Do meu curso também de juiz de paz e de capelão, também reconhecido pelo MEC. E muitos cursos que Deus tem nos abençoado para a honra e glória do Senhor. E sou professor aqui da Unicage, a escola de líderes do Brasil. A maior escola de líderes do Brasil é a Unicage. Que Deus possa abençoar poderosamente. Você que queira falar conosco depois, entre em contato pelo meu telefone. Meu telefone é 27 99 99 85514. Hoje nós estaremos falando só um ensino, vai ser bem rápido, de uma matéria que muitas vezes não é falado mais na igreja. Está sendo esquecido na igreja, porque está sendo normal nas igrejas, em algumas igrejas, de pastores que não temem a Deus, está sendo normal. Então eu quero falar hoje, o nosso curso, querido, de ética cristã. São 8 aulas que nós damos desse curso. Hoje eu vou passar um pouquinho a respeito da aula de número 2, mas eu quero falar para você aqui as aulas que é oferecido nesse curso. Nós temos ética cristã e ideologia de gênero. Nós temos ética cristã e o aborto, ética cristã e a pena de morte, ética cristã e o suicídio, ética cristã e a sexualidade, ética cristã e o planejamento familiar, ética cristã e a política, Mas hoje nós estaremos falando a respeito da ética cristã e a ideologia de gênero. É a aula de número 2 que eu vou estar passando hoje para os irmãos. Nós estaremos participando hoje dessa aula em nome de Jesus, querido. Então eu gostaria que você que está aí, compartilhe conosco essa aula que nós vamos iniciar aqui hoje em nome de Jesus, querido. É um assunto muito importante, que muitas pessoas, pastores, não estão mais relembrando. Hoje está acontecendo algo terrível na igreja, que muitas vezes, querido, é falta de ética, Então nós vamos falar hoje a respeito da ética cristã, a ideologia de gênero, Você também vai poder fazer esse curso, se você queira fazer juntamente conosco, Você que tem a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Nós já vamos começar a ouvir o que Deus tem para nós, querido. O que Deus fala a respeito, querido, da ética cristã, Em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que não passem em frente enquanto eu estou fazendo a gravação, por favor, em nome de Jesus, tá? Nós estamos falando de ética, então não passa em nome de Jesus Cristo, Então, querido,
Preste atenção, que nós vamos falar hoje. O que Deus fala a respeito da ética cristã, a respeito, querido, da ideologia de gênero, né? Olha o que Deus fala. Mas o homem e a mulher, hoje, que serve a Deus, estão, querido, justamente estão fazendo coisas errôneas, né? Estão aceitando coisas errôneas, né? Então vamos lá, né? Eu vou ler aqui para vocês, só que a parte do versículo que diz assim: e criou Deus o homem e a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Gênesis capítulo de número 20, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Olha aí o que Deus, querido, está falando conosco, querido. Olha o que Deus está falando conosco. Na primeira aula, se você for estudar, você vai ver também o que Deus fala. Fala a respeito, querido, da idolatria, fala a respeito de uma graça que não existe, o pessoal prega, né? Mas hoje nós queremos falar da Bíblia Sagrada, queremos falar da ideologia de gênero, o que o pessoal está implantando aí, e quer implantar até mesmo na escola, querido, para o seu filho, quer implantar para o seu filho, quer implantar até dentro da igreja, né? Então nós vamos ver hoje, querido, né? Vamos falar a respeito da ideologia de gênero. Então vamos falar sobre a respeito da ética cristã e a ideologia de gênero, né? Vamos então ao início do conteúdo da nossa aula. Está aqui a apostila, está aqui, ó. São 90 folhas. Nós vamos entender o que é ideologia de gênero. E depois nós vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre a teologia de gênero. Teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo, ensina que as diferenças de sexo são resultados da relação histórica de opressão e de preconceito contra homens e mulheres. Então, querido, para a gente entender melhor, as grandes universidades não só do Brasil, mas do mundo, ensina que a diferença do sexo entre homem e mulher são resultado de uma opressão. Olha o que eles ensinam, de preconceito histórico entre o homem e a mulher. Isto é o que ensina as universidades do mundo. É esse entendimento, querido, dá-se o nome ideologia de gênero. Eles têm esse entendimento e deram a esse entendimento esse nome. Os defensores desse conceito promovem uma inversão de valores e afronta os princípios cristãos. Apesar de cada época, temos que evitar desafios diferentes à fé cristã, né? O viver em santidade, querido, em todas as épocas e culturas. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 a 23. Eles podem mudar os costumes, querido, de acordo o país, a nação, mas a doutrina bíblica, ela é a mesma em todas as épocas e para todas as coisas. Ela permanece e faz parte da doutrina bíblica, o viver em santidade. Então, querido, nós vamos ver ao longo desse estudo se é possível o cristão comungar ou aceitar a ideologia de gênero. Nós vamos ver que não condiz o que diz a Escritura Sagrada. Fere os princípios cristãos. E, para tanto, eu quero desde já deixar aqui para vocês, para a sua meditação, para a minha. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Nós já disse, e criou Deus a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, ao macho e fêmea o criou. Nós vamos ver agora, querido, a primeira definição de ideologia
e depois nós vamos ver a definição de gênero, ou ideologia de gênero. Tá? Definição de ideologia. O termo foi desenvolvido pelo francês Destutt de Tracy, viveu em 1758 a 1836. E é um conceito que foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich, autores dos Manifestos Comunistas de 1848. Esses dois comunistas, tá, foi que amplamente fez uso desse conceito. A palavra composta pelos vocábulos grego eitos, que indica ideias, e logo com sentido de raciocínios. É um raciocínio que traz a ideia. Assim, a ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar a maneira de pensar, a maneira de agir das pessoas, seja individual ou seja coletivo, ou seja individual ou seja socialmente. Isto é definição e ideologia. Então, vamos simplificar para vocês. O que é ideologia? Qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento de um indivíduo. Orienta o comportamento, a maneira de pensar, a maneira de agir, seja de um indivíduo ou de qualquer pessoa. Isso é ideologia. Agora, de onde vem a palavra gênero? A palavra gênero tem origem no grego gêneros, que significa raças. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente, deveria indicar o masculino e o feminino. A espécie masculina e a espécie feminina. Como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão gênero, ela é inofensível. Porém, na sociedade moderna, tal significado é relativizado, distorcido e ideologia de gênero. Esta ideologia também é conhecida também ausência de sexo. Tá? Preste atenção, essa ideologia também é definida como ausência de sexo. Aquele que defende a ideologia de gênero, ele defende a ausência de sexo. É um conceito que ignora a natureza, que ignora os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Ou seja, ele não nasce nem homem e nem mulher, nem masculino e nem feminino. São construções históricos culturais impostas pela sociedade. Então, eles alegam que as pessoas, quando nascem, ela nasce neutra, porém, por influência da sociedade, o homem se torna masculino e a mulher se torna feminina. Mas isso por influência da cultura da sociedade. Inclusive, eles dizem que a cultura e a sociedade impõem isso a essas pessoas. Mas a Bíblia não diz assim. Em terceiro lugar, nós precisamos ver o que é o marxismo e o feminismo, que eles aparecem aqui como fonte destas ideologias, as ideias de pactos e também as ideias marxistas, né, é que difundem essa tal de ideologia de gênero. O marxismo exerceu forte influência feminista, especialmente o livro A Origem da Família, a propriedade privada do Estado. Esse livro foi lançado em 1884, onde a família patriarcal é tratada como sistema opressor do homem para com a mulher.
Então, eles olham para aqueles costumes dos tempos dos patriarcas como sistema opressor, onde o homem oprime a mulher. Então, por isso que eles dizem que é um instrumento que segura o domínio de uma classe sobre outra. E desse modo, as ideias centrais do conceito de gênero nasceu com essa feminista e marxista, Simone de Beauvoir, autora da obra Segundo o Sexo, de 1949, onde afirma que não se nasce, nem mulher e nem homem. A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Olha que ideia diabólica. O homem não nasce homem, né? Ele se torna homem. Antes de falar o que a Bíblia diz sobre isso, eu quero explicar a você, querido. Porque tem muita gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, que muitos crentes, diz de passagem, que estão caindo no meio, na lábia, de seguir essas ideias de Karl Marx, da opressão de uma classe e de outra classe, assim diz o contexto marxista, que deu origem à luta de classes e sujeito à ideologia cultuarista, luta de gêneros, ou seja, uma luta de classe entre homens e mulheres. É isso que eles pregam, é isso que eles ensinam, querido. É isso que a sociedade ensina atualmente, né? Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculino e feminino que diz a Bíblia Sagrada na sociedade atual. É isso que eles querem, querido. Desconstruir o papel da mulher, destruir a família. E quais são as consequências da ideologia de gêneros? Quais são? Vamos lá. Primeiro, a troca dos papéis entre homens e mulheres. Isso a gente já vemos, querido. A ideologia de gêneros, ela propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e tais padrões devem ser desconstruídos. Aquela coisa da mulher ter o seu papel de casamento e o homem ter o seu papel, eles dizem que essa coisa foi construída pela sociedade, que deve ser desconstruída. Então, essa posição não assenta um sexo biológico, macho e fêmea, né? Um ator que vem definir, querido, dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, a Escritura Sagrada ensina com clareza, né? Nós mostramos dentro da Bíblia, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Ele disse que isso é errado, que isso é influência da sociedade, e pondo os papéis, construindo coisas que, segundo eles, devem ser desconstruídas. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma, nos ensina com clareza, querido, a distinção natural do sexo. Vamos ver. Vamos abrir a nossa Bíblia, se você tiver. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Né? Use a sua Bíblia. Né? Vamos ver se eles estão certos e se nós estamos errados, querido, do que nós ensina. Deus disse, querido, que Deus, depois de ter feito o homem, pegou o homem e colocou no jardim do Éden. Olha só o que Deus está falando aqui. Aqui Deus está dando ao homem responsabilidades. O homem tinha que trabalhar. O Senhor disse, da árvore do jardim comerás livremente. Ele podia colher o fruto para comer. O versículo de número 20 disse que após Deus ter feito os animais, Adão colocou o nome dos animais. E quando ele disse que ia fazer a mulher, ele disse, dar-lhe-ei, far-lhe-ei uma ajudadora ou uma adjuntora, que seja idônea. Versículo de número 18, querido. Observe que a Bíblia diz qual o papel do homem, qual o papel da mulher.
Né? O papel de Adão aqui era trabalhar, querido, cuidando do jardim, regrando o jardim, colhendo os frutos, para prover no lar. Né? Não que a mulher não possa trabalhar. A mulher pode sim trabalhar, querido, para ajudar o marido. Mas a obrigação de prover o sustento do lar é do homem. A mulher também ela pode trabalhar. Mas a responsabilidade de prover é do homem. Vamos ver o papel da mulher. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor, quanto excede ao de robins. Nós temos nessa aula algo maravilhoso, querido. Se eu fosse falar aqui nesse capítulo, querido, entendeu? Nós temos outro curso aprendendo com as mulheres da Bíblia, né? Podemos falar outro dia. Olha o que ele diz: o coração de seu marido está nela confiado, assim quando ela se despojar com ele. Se faz bem, não mal, todos os dias da sua vida, né? Trabalha de boa vontade com as suas mãos. A mulher está aqui, a mulher também trabalha. Só que ela também, ela vai deixar claro o texto, que ela cuida do lar. Olha o que está escrito no versículo 15: levanta, mesma noite, para dar de comer da sua casa. Distribui a tarefa das servas. Então observe que a mulher aqui, querido, é uma mulher trabalhadora, é uma mulher que cuida também do marido. Né? A Bíblia está deixando claro que é uma adição natural de sexo. Outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico, bastando o homem ou a mulher aceitar-se no outro papel. Além disso, faz apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo. Eu tenho que falar, querido. Não tem jeito, eu vou ter que falar. Entendeu? Se a mulher aceitar no papel masculino, ela vai exercer o papel masculino. É isso que eles querem. A ideologia de gênero é isso. Isso é a prática do homossexualismo. É o homem se relacionar intimamente com outro homem. O lesbianismo é o quê? É a mulher com outra mulher. Tanto as escrituras quanto a tradição eclesiástica sempre confrontaram essa tendência humana de inverter os papéis naturais. Quer ver Romanos capítulo 1, versículo 25? Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram a servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus o abandonou as paixões infamas, porque até as suas mulheres mudaram os usos naturais ao contrário da natureza. Semelhantemente também, o homem, deixando o homem natural da mulher, se inflamaram na sua sexualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezo e recebendo de si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. Então a Bíblia, ela reprova o homossexualismo e o lesbianismo. Segundo, querido, nós vemos aqui a confusão de identidade para o ser humano. Isso é o quê? Isso é consequência da ideologia de gênero. Confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos dessa ideologia afirmam que a sexualidade, o desejo sexual de gênero, de homem, mulher e homem, não está relacionado a sexo, não está ao órgão genital do homem ou da mulher. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passa a ser voltada ao longo da vida, independente do órgão genital do homem ou, não sei eu falar. Eles dizem o seguinte, que esse homem, ele passa a ser macho, que foi moldado para isso, ele foi ensinado para isso, para ser homem, ele não nasceu homem. Ele diz que a sociedade impõe você ser homem. Será que a sociedade impõe você ser homem, rapaz? Você que está me ouvindo aqui hoje? Ou será que é a Bíblia que diz?
né? O menino vai crescer, agora está aí. O menino, para crescer, vai chegar uma idade que ele vai ter que escolher se ele quer ser homem ou mulher. Só que a Bíblia é o contrário. Paulo relatou isso, querido. Né? Paulo deixou muito claro, Romanos capítulo 1, 26, 27, que mudaram a glória de Deus, né? Aonde os homens se inflamaram seus desejos por outro homem e a mulher por outra mulher. Está na Bíblia. É a posição, querido, deles, depois que a criança cresce, é que eles vão decidir que vai ser homem ou mulher. Essa é a identificação acerca da própria identidade, produz no ser humano um efeito que é destruidor da natureza humana, né? É uma confusão na mente das pessoas, gera graves problemas, querido, espiritual e psicossocial. A ideologia induz, é o pior dos pecados, a insolência da criatura, de se rebeliar contra Deus, contra o seu Criador. Terceiro resultado da ideologia de gênero, desvalorização do casamento, né? Desvalorizar, destruir a família. Por quê? Porque o diabo sabe que não é a igreja que forma a família, é a família que forma a igreja. O diabo sabe que a família é a primeira instituição divina existente na face da terra. O maior presente que Deus deu, que pôs dar um homem nessa terra, além da salvação da alma, chama-se família. E aí o diabo, sabendo disso, ele usa essa ideologia para desvalorizar o casamento e a família. A ideia do desaparecimento dos papéis ligado ao sexo provoque um impacto deletério sobre a família. Ou seja, que a família seja delatada, destruída, seja acabado na face da terra. Essa é a ideologia de Gênesis, né? O casamento e a família, aqueles estereótipos sociais, previamente estabelecido pela sociedade. Neste contexto, a primeira instituição amada pelo Criador passa a ser constantemente atacada, desvalorizada, criticada, massacrada. Esses são e outros males são os resultados da depravação humana. E é claro, querido, que são sinais da iminente volta do Senhor Jesus. Nunca se falou, nunca se viu uma geração tão perversa como essa que nós estamos vivendo nos nossos dias. E aí nós precisamos de lembrar do que Paulo disse a Timóteo. Na sua segunda epístola, na última carta escrita, Paulo escreveu: aqui estão as últimas orientações e recomendações daqueles que foram um dos maiores missionários que já pisou na face da terra, a não ser Cristo, né, irmãos? Ele disse a Timóteo, no versículo 1, né? Capítulo 3, versículo 5, de 1 a 5. Você lê depois, primeiro, é melhor, é 2 Timóteo. É 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, querido. Sabe o que é isso? Que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homem amante de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto atual, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do mundo de que de Deus, tendo aparelho de piedade, mas negando a eficácia. Desses, afaste-se deles. Paulo disse para nós, querido, para se afastar do homem depravado. Essa é a recomenda de Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos ver, querido, a ideia divina quanto ao sexo.
A Bíblia fala primeiro, em Gênesis, 27, em 2 sexos. Deus criou macho e fêmea. Está aí. Eu não vou nem ler aqui, vocês sabem, primeiro Gênesis. Então, portanto, biologicamente, sexo está relacionado os órgãos genitais do corpo humano. O corpo do homem tem uma forma. O da mulher tem outra forma. Só que tem homem que quer ficar com o corpo de mulher, a mulher quer ficar com o corpo de homem. Assim nasce o homem pertencendo ao sexo masculino e a mulher o sexo. Né? O homem é designado por Deus como macho e a mulher como fêmea. Não podemos alterar a verdade, querido, que aqui é a palavra de Deus. Né? Em teologia de gênero. Mas tem pastores fazendo isso, como eu disse aqui. Tem igreja fazendo isso por aí. Né? Tem igreja torcendo, fazendo casamento de homem com homem, mulher com mulher. Agora vamos ver a ideologia de gênero dentro da igreja. A cultura humana permanece sob o julgamento de Deus, querido. Vamos ver o que Pedro diz sobre a sua primeira epístola. Capítulo 4, versículo 17 a 19. Vê o que Deus disse aí, querido. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, querido, qual será o fim daqueles que são desobedientes, segundo o Evangelho? E se o justo apenas se salva, como vai te aparecer o ímpio e o pecador? O ideal divino quanto o sexo. Primeiro, a Bíblia mostra a respeito de 2 sexos. Segundo, a Bíblia mostra que o casamento é monogâmico e heterossexual. Né? Deus ordenou: deixará o varão, o pai e a mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Não o varão deixar o pai e a mãe, não, para pegar outro varão, não. Não, nada disso, querido. Apegar a sua mulher. Serão uma só carne. Esse texto está mostrando que o casamento é monogâmico. É um homem e uma mulher. É heterossexual. Macho e fêmea. Isto é união monogâmica. Um homem e uma mulher. É uma união heterossexual. O macho e fêmea. Isto sempre fez parte da criação original de Deus. A diferença do sexo visa o quê? Visa complementar e mutuar na união do casamento. Nem o varão é sem mulher, nem a mulher é sem o varão. Né? Uma das finalidades do casamento é o companheirismo. O homem e a mulher, eles se complementam. Assim, muda-se as culturas, muda-se os costumes, mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela permanece para sempre. Né? Então, querido, a sociedade pode dizer o que quiser, mas o casamento continua sendo monogâmico. Homem e mulher. E continua sendo heterossexual. Macho e fêmea. E você que está me assistindo aí, querido, que assiste o Senhor, que está casado com outro homem, se cuide. Mulher que está me assistindo, que está com outra mulher, se cuide. Porque a Bíblia Sagrada, ela não abre mão. A Bíblia Sagrada, ela é infalível. Nós não podemos negar. Terceiro, o ideal divino contra o sexo. A educação dos seus filhos como distinção de sexo. Presta atenção, viu, queridos? É a vontade de Deus que nós saibamos, né, educar nossos filhos. E educá-lo não consiste apenas só de suprir os meios de sua existência. Eu estou dando pão, eu estou dando comida, eu estou dando estudo. Não, querido. É muito mais que você pensa. Eu compro material escolar. Não é só isso não. Você tem que suprir todos os meios. Cabe também aos pais educar os filhos na administração do Senhor. É o que diz Paulo, né? Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais,
Não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e na admoestação do Senhor. Cabe aos pais promover o diálogo, o amor mútuo no lar. Efésios 6, 1 e 2. E vossos filhos sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, cabe aos pais promover o diálogo, um diálogo com amor. A família cristã não pode perder a referência bíblica, não pode fugir. A educação do seu filho está aqui, dentro da palavra. Mostra para o seu filho que homem e mulher possuem sexo distinto, é diferente. Quando ele tiver uma idade que você possa conversar com ele, converse com ele. Com o seu filho, com a sua filha. Então, homens e mulheres possuem órgãos sexuais diferentes. Mostra para os seus filhos. Isso é uma responsabilidade dos pais, querido. Ensinar os filhos. Talvez você tenha vergonha de ensinar o seu filho isso, mas lá fora o pessoal ensina. Ensina diferente, querido. Lamai, canabaço de comanai. Aleluia. Toma posição do servo de Deus. Toma posição de mulher de Deus, de homem de Deus. Mostra a verdade para ele. Que essa ideologia de gêneros que eles estão por aí é diabólica. Está ferindo a palavra de Deus. E ninguém, querido, pode me proibir de pregar a palavra de Deus. Eu estou no Brasil, no país laico. Se você não gostou, querido, e quer fazer aí comentários absurdos, é um problema seu. Mas você tem que ouvir. Pai, mãe, eduque os seus filhos. Não deixe que essas pessoas obstinadas venham trazer o teu filho para o erro, para conhecer o outro lado obscuro. Mostra para ele, na luz da Bíblia, que Jesus, querido, odeia. Jesus, querido, não ama essa prática diabólica que estão espalhando por aí. O mal está sendo propagado, querido. O mal está proliferando, né? Então, querido, nós que somos a igreja do Senhor Jesus, não podemos fechar os olhos para essa inversão de valores. Os cristãos precisam reagir. Nós precisamos, querido, reagir e viver o que está em Judas, versículo 3. Batalhai pela fé que uma vez foi dada aos santos. Querido, então batalha, querido. Ensina o teu filho. Você, pastor, eu estou encerrando aqui. Você, pastor, você, irmã. Eu vou deixar claro para você, querido. Aqui eu não estou aqui para brincar, não, pastor. E nem estou aqui para ganhar dinheiro para brincar. Mas estou aqui para ensinar o povo a caminhar e trilhar para os caminhos do céu. Por favor, você que está apoiando essa baboseira, está apoiando essa onda de Satanás, está apoiando essa doutrina diabólica, abra o teu olho, que um dia você vai comparecer diante do tribunal de Deus. E será o que você vai fazer? Você está ouvindo, querido, hoje. Entendeu? Você está ouvindo esta aula, eu fiz questão. Eu dou essa aula no meu curso. Eu fiz questão de colocar aí ao vivo. Para você que anda mentindo. Para você que anda apoiando esse tipo de coisa para a sua igreja encher, para o dízimo crescer, para você andar de carro novo, você vai andar de carro novo aqui, mas vai queimar um fogo do inferno, se você não se
Se você não gostar, eu não estou nem aí, querido. Eu estou falando de ideologia de gênero. Até, querido, estamos implantando até mesmo nos colégios. Eu vou falar aqui, querido. Olha aqui. Foca aqui em mim, forte, deixa eu viver bem. Olha aqui o que eu vou dizer aqui. Essa ideologia de gênero, talvez você não sabe. Você que está aqui, que voltou na esquerda. Você que é esquerdista. Ela foi implantada pelo esquerdista. Ela foi plantado por partido esquerdista no mundo para destruir a família de Deus. Para destruir o que Deus o criou. A família. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, querido. Que Deus tenha compaixão da igreja dele. Em nome de Jesus Cristo. Então saiba de uma coisa, você que está me ouvindo e que vai ouvir esse vídeo. Querido, pode ficar tranquilo. Olha para cá. Eu não tenho nada a ver com o que você está praticando. Não tem nada a ver. Não, pastor, não. Eu estou ensinando. Se você quiser continuar nessa prática diabólica, é um problema seu. Agora, o meu dever, como pastor, é de ensinar a palavra de Deus. Talvez você não sabe, olha aqui, querido, para me encerrar. Talvez você não sabe. Quem está falando aqui é um ex-bandido. Eu já passei por o que você pensar, eu já passei. Pastor, não. A única coisa que eu nunca passei, eu nunca fui homossexual. Né? Mas já passei por muitas coisas. De bandido, o Senhor me salvou. O Senhor me libertou. Fui levado ao auxiliar de trabalho, a diácono, ao campo missionário, a presbítero, a evangelista, a pastor, fiz faculdade teológica, fiz psicanálise, fiz juiz de paz, há 15 anos atrás, fiz capelania. Querido, eu tenho mais ou menos uns 40 cursos, chega na minha casa, é certificado para todo canto. É para se aparecer, pastor? Não, é para aprender e pregar a palavra de Deus. Aleluia! Ei! Deixa eu repetir para você aqui, querido. Olha, em quase todas páginas dessa apostila está aqui esse versículo. Grave bem na sua mente, você que está ouvindo, você, pastor. Você, mercenário. Lamai, Camabaço de Comanai. Eu não vou te chamar você nem de pastor, eu vou chamar de pastor. Que só pensa em dinheiro. Ei! Que está fazendo casamento de homem com homem, mulher com mulher. Ei! Você que está indo lá para a igreja de refúgio. Ei, o refúgio que eu conheço é Cristo. Não é o liberalismo, não é o homossexualismo, não. O refúgio que eu conheço é libertação. O refúgio que eu conheço é libertação. E eu não estou nem aí, querido. Você quer me procurar? Eu moro aqui na Serra. Moro na Serra. Né? Nova Carapina 2. Rua Maiorina 169. Sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva. E vou dizer mais para você, tá? Não sou pastor feito na coxa. Sou pastor chamado por Deus para pregar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então olhe para cá, querido. Na sua Bíblia, no começo da Bíblia, nos primeiros versículos da Bíblia, Gênesis capítulo 1, 27, diz que Deus criou macho e fêmea um para o outro. Deus não criou Eva e Adão, não. Deus criou Adão e Eva. Aleluia. Então você entenda, querido. Entenda. Pastor, o senhor está desabafando? Não, eu estou falando, querido. Eu estou aqui, ó, dando um curso aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Mostra aqui, ó. Ele é federal. Eu sou amparado pela lei federal. Não tente você falar, eu vou processar aquele pastor porque ele está falando isso. Não, o que eu estou falando está dentro da Bíblia. E o que eu estou falando, querido, está também escrito em vários livros que o cientista endemoniado que não tem Jesus tem que enganar a humanidade.
Então eu não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele merece. Aleluia. Olhe para cá. Você que queira fazer esse curso, nós demos a primeira aula aqui, né? Que foi a segunda aula. Nós damos esse curso. Nós temos nosso canal no YouTube. Pastor Edinaldo Jesus Santos, depois vai ter a descrição aí. Você vai estar fazendo os cursos. O curso é de graça. Você pode assistir os cursos de graça. Você simplesmente vai pagar a sua certificação, sua credencial. Você está vendo eu vestido essa roupa de capelão aqui? Eu cheguei em um determinado lugar com ela, o pessoal achou que estava chegando Jesus. Não, querido. Porque aqui traz responsabilidade que eu estudei. Aqui mostra, querido, que eu aprendi. Então, querido, é necessário, você que está me ouvindo, invista no seu ministério, invista na sua vida. Você investir no seu ministério, está investindo na sua família, você está investindo na igreja, você está investindo no reino do céu, para a honra do nome do Senhor Jesus. Para de mesquinhagem. Vou pagar não sei quanto em curso. Pelo amor de Deus, querido, para com isso, em nome de Jesus. Vamos parar com isso, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Que Deus conceda paz para vocês, alegria. Eu quero agradecer, querido, o irmão Manuel Rangel, quero agradecer o Rafael Moura, a Raquel Santos, a minha filha, a missionária Uda, o Robson Souza Mendes, a Aline Félix, Penha Gama, também que está assistindo, Elias Alves Leal, Elisângela Maria Mendes, Gigi Félix, é isso? Gigi Félix, né? Que Deus abençoe, João Batista Baiense, né? Eu conheço muita família baiense. Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer também pastor Emílio, que está lá na Bahia. Quero agradecer também a missionária Magna também, que está lá em Minas Gerais. Que Deus abençoe a cada um dos demais, todos que estão participando. Que Deus abençoe vocês. Ore pelo pastor Edinaldo Jesus Santos. Se você queira fazer um curso de capelania, o juiz de paz, missiologia, ética cristã, obreiro aprovado, homilética e outros mais, ligue para nós. Nós estamos aqui à disposição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agradeço vocês e ore por mim, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.